Fala galera, mais um Hub Talks começando. Sou a Brenda, sou daqui do time de marketing do Hub Salvador e nessa edição vamos falar de ESG, Environment, Social, Governance. Falei certo? Mais ou menos. Vamos lá, gente. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Janaína. Vou pedir para ela se apresentar rapidamente, para falar um pouquinho sobre ela, sua jornada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Janaína Tonelli, sou consultora ESG e tenho uma carreira aí de pós-graduação que eu fiz estudando, me especializei na área de sustentabilidade e acabei assim me apaixonando por esse trabalho com as empresas. Então hoje eu ajudo as empresas a entenderem melhor e se estruturarem nessa agenda ESG. Perfeito, perfeito. Agora sim, por exemplo, você hoje em dia trabalha como consultora ESG, por onde você passou para até chegar, de fato, porque o termo ESG é muito recente. Então, como foi assim, essa jornada até chegar a ser consultora ESG? Ah, legal essa pergunta. Eu sou formada em administração de empresas e gostei muito do curso quando eu fiz, mas ao mesmo tempo eu me envolvi com pesquisa durante a graduação e acabei me interessando em fazer pós-graduação, então mestrado, doutorado. Aí nesse período eu aprendi um pouco sobre... eu fui estudar um tema pobreza, eu tinha essa preocupação dessa parte social e acabei fazendo meu mestrado no Rio Grande do Norte, estudei a pobreza no Nordeste, então para entender um pouquinho, entender o que é a pobreza não só apenas pela ótica da renda, mas também por questões de educação, de saúde, de habitação. Eu acho que esse foi, essa parte inicial, assim, foi o que me introduziu, que eu comecei lá na graduação ainda, quando eu estava na administração, olhando para esse tema mais sensível, né? Que a gente vê aí no nosso dia a dia, que está presente na sociedade. E aí depois, quando eu continuei essa jornada, eu acabei me interessando e continuando assim, esse foco dentro da minha área de administração, minha formação. Eu me deparei com uma pergunta ao longo da minha trajetória que foi: qual é a responsabilidade das empresas com os produtos que elas produzem? E aí isso desencadeou uma série de questionamentos e pesquisa, e aí eu fui estudar como que as empresas estão olhando para questões de sustentabilidade na sua produção e o que elas estão pensando, né, de proporcionar, então pensando soluções para esse produto que vai para o mercado. Como que ele vai reintroduzir esse produto, ou reciclar, ou, enfim, reutilizar. E quais as possibilidades que ele está dando, então, para o próprio mercado fazer essa gestão. E aí, nesse andar também, eu fui investigar também o que é uma estratégia de uma empresa, né? O que uma empresa está olhando, e aí isso tudo me levou para o tema de sustentabilidade, primeiramente, né? Olhando mais a questão, né, do ambiental, do social e econômico, do tripé da sustentabilidade. E aí, depois eu comecei a trabalhar como pesquisadora na UFBA, mais na área de mudanças climáticas, que também está relacionado, mudanças climáticas e energias renováveis. Então foram vários temas que eu fui tendo contato ao longo dessa caminhada. E aí chegou um momento na minha carreira que eu percebi que eu estava dentro de uma universidade ainda há bastante tempo e que existiam outras possibilidades no mercado. E resolvi me abrir para isso. E quando eu comecei a buscar a oportunidade, eu vi que eu tinha muito a oferecer para o mercado, esse conhecimento que eu tinha já e experiência, né, enfim, de ser docente também, de fazer pesquisa e atuar como professora, que isso poderia ser muito útil dentro das empresas também. E aí comecei a fazer contatos pelo LinkedIn mesmo, que é uma ferramenta bastante útil, né, que me levou para me foi uma porta de entrada, então, para uma primeira empresa que eu atuei, que me contratou. Eu acabei trabalhando numa empresa de São Paulo chamada Resultante, que isso foi no ano passado, que essa jornada começou mesmo, de consultoria. E essa empresa acabou sendo adquirida pela KPMG, por isso que hoje eu estou aqui falando por nessa trajetória. E aí, quando eu entrei e realmente comecei a trabalhar com as empresas, eu entendi que eu realmente... Aí eu entrei mais no SG, que a gente depois vai falar um pouco o que é um pouco mais o conceito, mas que o SG que é olhar para a parte, então,
ambiental, social e de governança, ele está abaixo do grande guarda-chuva que é da sustentabilidade. Então, eu acho que é isso um pouquinho da minha história e como é que eu cheguei até aqui. Ai, perfeito. Me identifiquei muito, porque eu também gosto muito dessa área acadêmica. Eu acho que um bom profissional tem muito, assim, nessa ligação com a parte acadêmica, essa área também profissional. Acredito que seja uma ótima professora, principalmente por ter também, né, esse foco aqui do dia a dia do mercado. Pessoal, hoje a gente também tá com a minha amiga e colega aqui do Hub Salvador, Thaís Magalhães. Então, estarei aqui me ajudando, me auxiliando também com essa conversa aqui, desse bate-papo com a Janaína. E aí, vamos conversar um pouco mais, assim, sobre, de fato, essa temática. Se a gente fosse definir, assim, para uma pessoa totalmente leiga, como que você definiria o ESG? Como que você explicaria o que é o ESG? Qual a importância do ESG, de fato, né, para as empresas? Certo. Então, como eu falei, para falar de ESG, a gente vai falar um pouco primeiro sobre sustentabilidade, né? E aí a gente tem que olhar um pouquinho para a história e o que aconteceu. Chegou um momento, né, depois da Revolução Industrial, que lá nos anos, então, 70, 80, depois com a formação da ONU e de um grupo de trabalho olhando para o ambiental, né, teve esse movimento de surgimento desses grupos em função da identificação de problemas ambientais, né, de, enfim, vazamentos, poluição. E aí foram várias discussões, né, que foram tendo de, enfim, especialistas, de pesquisadores, né, principalmente na área acadêmica, né, em prol, então, de o que a gente pode fazer para tentar evitar isso, ou de reduzir, ou até, então, assim, não só evitar e reduzir, mas também proteger, né, o que a gente tem de natural. E aí o grande marco da sustentabilidade é o surgimento do termo desenvolvimento sustentável, né, que vai surgir lá em 87 com o relatório Brundtland. E o que é esse relatório? O título dele é O Nosso Futuro Comum. E quando foi lançado esse conceito de desenvolvimento sustentável, a preocupação era como que a gente produz. A ideia do desenvolvimento sustentável é o quê? A gente produza hoje, né? A gente atenda às nossas necessidades atuais, sem prejudicar que as próximas gerações atendam às necessidades delas. Então, esse foi o primeiro passo. E aí, claro, isso foi evoluindo com o tempo, né? E aí entraram as questões sociais também, existiram outros eventos, né, que foram acontecendo. E aí a gente tem um grande marco, né, da sustentabilidade, que foi o lançamento da Agenda 21, que foi o evento que teve aqui no Brasil, da Eco 92, mais ainda olhando para essa parte ambiental. Depois disso, então, e aí foi o primeiro momento que o mundo todo se reuniu em torno de uma agenda global em prol de um assunto, né, de preocupação de todos os países. Mas eu até esqueci de mencionar aqui que isso é tudo para a parte mais ambiental, mas para a parte social teve a questão do lançamento Gente, esqueci aqui, depois vocês cortam, tá? Mas é a questão, para te dar um pause, deixa eu lembrar, é a Carta dos Direitos Humanos, que foi com o final da guerra. Então teve essa preocupação de como as empresas, como as nações, né, e empresas vão conseguir, então, preservar, né, preservar a vida humana, garantir os direitos humanos. E aí enfim, como eu falei, foi uma evolução. E o ESG, ele vai surgir, né, depois já, a partir da década a partir dos anos 2000, essa preocupação, porque o secretário-geral da ONU pressionou então foi o Banco Mundial e a ONU juntas, pressionaram, lançaram um reporte, né, um documento para dizer que o documento Who Cares Wins, né? Quem se importa ganha. Isso foi em 2004. Qual foi o objetivo disso? Foi pressionar o setor financeiro para que começasse a considerar esses aspectos, tanto ambientais como sociais, né? E depois, assim, de governança, enfim, de gerenciamento dos negócios,
quando eles fossem avaliar, então, os investimentos que eles iriam fazer ou os créditos que eles iriam fornecer, no caso de bancos. E aí que surge mesmo esse termo ESG, com esse report. E a partir disso também vai ganhar força depois com o lançamento do PRI em 2016, que são práticas, né, recomendadas de investimento responsável. Então é toda uma pressão para o setor financeiro olhar mais para esses pontos. E também em 2020 o Larry Fink, que é o presidente da BlackRock, que é a grande, né, empresa que gerencia vários fundos no mundo, ele também lançou uma carta sendo bem claro que ele, né, pressionando então o setor financeiro para ter investimentos, né, que o setor financeiro olhasse mais, né, tomasse as suas decisões baseadas na questão de ambiental, social e de governança corporativa. E aí você pode me perguntar, o que é o ESG? Né? O ESG a gente costuma dizer na nossa equipe que ele, se a gente traduzir literalmente, é ambiental, social e governança corporativa. Mas, na verdade, é a governança, né? Se você for, a gente vai analisando no dia a dia, é a governança das questões ambientais, sociais e corporativas da empresa e de gestão. E aí, o ESG ele vai olhar para os aspectos mais de curto prazo, de risco, né? Quando a gente tem sustentabilidade, você está olhando o desenvolvimento da nação, né? Dos povos. O ESG ele já vai olhar para o que as empresas conseguem, qual é a parte que cada empresa consegue fazer dentro dessa agenda para dar essa contribuição para esse todo maior. Então, reduzindo riscos, enfim, né? Tomando decisões mais assertivas, propondo, pensando também já, né, em soluções para ir ao mercado, tendo esse cuidado, esse olhar. E eu acho que já puxando aí pela carta do Larry Fink, que foi quando meus olhos começaram a olhar mais para essa parte ESG dentro da própria parte de carreira e de pesquisa também, é muito importante a gente perceber como a carta dele foi para os CEOs, ele chamando as empresas em si a fazer algo que foi uma movimentação muito grande. Eu me lembro na época que saiu, foi um boom assim no mercado, muitas coisas estavam acontecendo até politicamente aqui no Brasil, e foi bem numa época que o Brasil estava passando legislações bem antiambientalistas quanto ao uso de agrotóxicos, e foi uma comparação muito feita, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre como era curioso esse paralelo entre essas duas realidades. Mas o que a gente vê também hoje é que, por mais que os estados, com a Agenda 21, com toda a questão que é feita, quanto os países e a legislação e tudo, a importância das empresas em si nesse cenário. Porque hoje a gente tem empresas que só o faturamento é um PIB de um país. Então, hoje, a influência que as empresas têm criando realidade, na criação de empregos, na criação de uma cultura realmente de produção é muito importante, e ter profissionais qualificados para trabalhar quanto a essa parte ambiental e social dentro das empresas já deveria ter sido algo feito há muito tempo. E hoje a gente tem uma demanda muito grande por profissionais assim, e já falando um pouco o qual você vê que é a importância assim, desse tema do ESG dentro dessa lógica das empresas. Eu acho que eu queria ouvir um pouquinho mais também sobre a sua formação. Conta um pouco a sua história, que eu contei a minha. Compartilha com a gente. Eu sou estudante de Direito pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Eu comecei a olhar o movimento ESG a partir da carta da BlackRock, do Larry Fink pela BlackRock. E a partir daí existem algumas competições de júri simulado dentro do ambiente dos estudantes de Direito, e um dos temas de uma dessas competições foi o desenvolvimento sustentável, foi o ESG, e aí foi aí que eu comecei a pesquisar
sobre a produzir artigo, e aí foi quando começou toda a minha pesquisa sobre uma versão de um capitalismo sustentável, e eu sempre tive um pezinho a mais na parte social, por toda a minha paixão por direitos humanos e direito humanitário também, e aí é como eu tento seguir também minha carreira. Aqui no Hub Salvador, como assistente de comunidade, eu gosto muito de puxar a parte de diversidade e inclusão para mim. Então, foi uma parte muito importante de eu me encontrar como pessoa e como profissional, assim. Ter o espaço de poder discutir essas pautas, porque quando eu cheguei aqui no Hub Salvador, já havia... O tema ESG já havia sido introduzido. O que foi muito mais fácil para quando eu cheguei aqui e falar, vamos começar a movimentar a pauta social aqui dentro, isso ser acolhido. Eu tive muito espaço de, pela primeira vez, assumir a questão da sexualidade e também falar abertamente sobre esses temas em eventos aqui, sobre diversidade e inclusão nas empresas, sobre a questão da empregabilidade da população trans e travesti. Então, foi algo muito positivo que a gente tem feito, e toda a questão que a gente fez também do Março Mulher foi muito legal. Brenda sempre cola junto comigo em todas essas pautas, porque a gente vê como é importante. Nós, como essa aqui é uma mesa completamente feminina, a gente sabe os desafios que existem quando você é uma mulher, que tem várias interseccionalidades nisso aí. Não é só ser mulher. Você é mulher, aí às vezes você é mãe, às vezes você é uma mulher preta, você é uma mulher LGBTQIAPN+, existem várias interseccionalidades que são colocadas, e não só pela pauta feminina. É porque muitas vezes a gente acaba pesquisando tão a fundo, indo tão além, que a gente esquece que muitas empresas não têm nem mulheres no quadro. Sabe, é muito curioso a gente conversar sobre isso, porque recentemente eu estava conversando com um dos advogados de uma empresa, ele era advogado pela parte de direitos humanos. E aí, ele estava contando sobre a experiência dele, sobre como, numa pesquisa que eles fizeram, não tinha mulheres em um dos setores da empresa. E aí, ele foi pesquisar por que não tinha, foi conversar com os líderes dessa área por que não tinha. E existem tantas limitações que a gente nunca pensou sobre. Uma das limitações, por exemplo, é que essa empresa, nesse setor, era um setor de obras. E, culturalmente, as pessoas que trabalhavam, os homens que trabalhavam ali, não queriam ter banheiro na obra. Porque era considerado um status social você seguir na obra sem ir ao banheiro, sem precisar parar para ir ao banheiro. Então, eles se sentiam um melhor trabalhador quando você conseguia trabalhar o seu turno inteiro sem ir ao banheiro. E se eles tivessem que inserir uma mulher ali, eles teriam que inserir a lógica de banheiro. O que iria de encontro com toda a cultura dali, e isso diminuiu. Eles já tinham tentado introduzir mulheres ali, diminuiu muito a produtividade. Ao mesmo passo em que, em outros setores, quando eles introduziram mulheres, o setor simplesmente deu resultados absurdos, porque elas eram mais cautelosas, elas seguiam mais as recomendações, então, porque era por a questão de escassez de oportunidade. Então, a gente tem tantos fatores que devem ser levados em consideração quando a gente vai pesquisar essa pauta, a utilização de dados ao nosso favor, a utilização da pesquisa realmente de entender as realidades sociais desse ambiente são muito importantes, e eu sou completamente apaixonada pela pauta ESG, justamente porque promove uma forma de um desenvolvimento de uma forma que tente abraçar mais todas essas pautas que sempre tiveram um lugar muito querido no meu coração. Exatamente. Essa questão, assim, da importância fica cada vez mais clara, mas por muito tempo não tinha uma preocupação real. E a gente vê ainda muitas empresas, eu vejo, assim, empresas de grande porte, cada vez mais, sendo meio que obrigadas, falando, olha, vou ter que ir, senão vão me apertar enquanto a isso, já que eu não estou abraçando, né, o E, o S ou o G da parte, né, do ESG. E as menores empresas, muitas vezes, têm aquela grande empresa até mesmo como se fosse um exemplo a ser seguido. Mas aí eu direciono até para você, Janaína, para você complementar a gente enquanto isso. Como que seria para essas empresas implementarem de fato, de ter realmente essa preocupação, e não só por ser bom, só por tipo, olha, a gente está abraçando aqui, e às vezes, muitas vezes, né, colocando só de aparência, não de fato, quando você entra ali na empresa, você vai mergulhar, você vai entender, tem realmente, assim, né, essa preocupação. O famoso greenwashing, pickwashing. Exato. Maravilhoso.
Ah, legal, gente. Acho que a diversidade é um tema que a gente discute bastante, a gente tem uma preocupação, né, muito grande como consultor de olhar para esse tema. Hoje o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem recomendações, né, para que as empresas tenham mais mulheres no conselho de administração das grandes empresas, que as empresas tenham mais mulheres em cargos de liderança, porque eu acho que qual é a questão, né? Às vezes a empresa não tem esse espelho, né? Quando você tem uma mulher em cargo de liderança, as pessoas que estão, né, em outros cargos se espelham, né? Mas a gente precisa ter esse espaço lá para conseguir, né, chegar, enfim, trazer toda essa motivação. O que acontece? Quando a gente está falando de grandes, né, médias empresas, mais de grande porte, o recomendado é que uma empresa, como vocês falaram antes, né? Às vezes a empresa não sabe quem são os funcionários, quantas mulheres tem. Então, acho que o primeiro passo é entender, fazer um censo, entender quem são as pessoas, quantas mulheres, faixa etária, e também investigar sobre essa questão de sexualidade, para entender qual é a demanda, né? Qual o perfil dos funcionários, dos colaboradores. Claro que sempre respeitando o anonimato da pessoa, né, respeitando o espaço da pessoa. Mas, então, no momento que a empresa conhece melhor quem são os seus colaboradores, é importante que a empresa desenhe uma política de diversidade, né? O que a empresa o que é importante, o que é diversidade para a empresa, né? Colocar isso no papel para que todo mundo, é uma diretriz, né? Uma política, uma diretriz do que significa isso para a empresa, né? Olhando, claro, para pares de mercado, né, porque essas outras instituições que regulamentam estão recomendando, né, ou outras instituições que sugerem, né, ou é uma sugestão mesmo. Às vezes não existe regulamentação ainda que é fixa, né, que as empresas realmente precisam seguir. E aí, depois desse passo, que você tem essa estruturação, a empresa precisa estruturar um programa. Ou seja, como que eu faço para ter maior número de mulheres na liderança? Como que eu faço para ter mais mulheres numa área que normalmente é muito masculina? E aí ela precisa traçar esse plano de como que ela vai dar mais oportunidades para pessoas mais diversas ingressarem nessa empresa, como que ela está dando a chance, né? Que chance ela está dando? Então, tudo isso ela tem que estruturar. Então, no momento que ela já tem isso estruturado e ela começa a colocar em prática, e aí isso envolve também treinamento de equipes, das lideranças mesmo, para entender o que é diversidade, ela vai começar, então, depois a reportar essas informações. Ela vai acompanhar indicadores e vai dizer para o mercado o que ela tem feito, qual é a política dela, enfim. E aí vai mostrar a evolução ao longo do tempo. Quando a gente fala de empresas de menor porte, é claro que esse olhar para o feminino também precisa ser olhado, né? Eles precisam ter ações para trazer essas mulheres para a empresa, dar chance de elas crescerem. É claro que às vezes essas empresas menores não vão conseguir, ou às vezes não é possível, ou é caro, ou não tem, enfim, estrutura suficiente para estabelecer uma política, mas é possível que a cultura da empresa, né, aqueles valores, esses valores básicos que sustentam o negócio, né, quando a gente está falando, toda empresa tem um propósito para existir. Né? E tem valores. A gente sempre fala missão, visão. As empresas às vezes até, nossa, todo mundo meio chateado com essa discussão, às vezes está um pouco batido, mas não é. É a questão de a empresa precisa ter um propósito para existir e precisa ter valores bem definidos que todos os funcionários vão conseguir seguir. Se a diversidade, se o respeito ao próximo for um desses valores, né, se isso realmente for trabalhado dentro da empresa, com certeza vai ter mais oportunidade, sim, para as mulheres ou para outros grupos dentro dessas instituições, de todos os tamanhos. Aí, por exemplo, a gente está abordando bastante, né, a parte do social, do ESG, mas aí, por exemplo, quando a gente pensa no environment, eu lembrei, assim, de um case que eu vi recentemente, até vendo, assim, do material aqui para o nosso podcast, que foi sobre como que tem empresa que tem aquela parte que precisa ter um foco na parte
sustentabilidade, do foco no ambiental, e muitas vezes não tem. Né? E às vezes empresa que a gente nem imagina tem que mostrar essa habilidade ambiental. Né? Uma empresa que eu vi mesmo, que nem passou pela minha cabeça depois que eu me toquei, foi a Localiza, que é uma empresa assim, que faz aluguel de carros. E ali, toda vez que a gente aluga um carro, o carro vem novinho, limpinho. Então, eles têm aquela questão de estar sempre lavando o carro. E a questão da água, e a questão... Né? Eu vim de uma empresa também que trabalhava com questão de eletricidade. Tem muito essa questão, né, do socioambiental. Aí eu queria entender de você, pensando nessa parte mais assim, né, do ambiental, como que tá o cenário brasileiro, dessas empresas brasileiras, né, como que tem sido abraçado e como que tem, assim, desenvolvido isso? Eu acho que para responder essa pergunta eu preciso te fazer uma. O que você acha que aqui o Hub tem feito nessa parte ambiental? Vocês têm sido cobrados por isso? Isso. A gente, por exemplo, quando a gente faz grandes eventos próprios nossos, porque aqui o Hub ele funciona principalmente como um espaço, né, um ecossistema de inovação. A gente tem uma parte imobiliária, de aluguel de salas, tem a nossa parte, né, de aluguel de auditório para eventos fora. Então a gente tem assim as coisinhas poucas, digamos assim, né, do lixo ali reciclável. A gente está sempre instruindo as pessoas a colocarem ali o lixo no lugar correto, digamos assim. E aí tem essas questões, né, principalmente aqui a nossa copa é compartilhada. A gente evita ao máximo de ter, assim, copo plástico por aqui. É só do pessoal do restaurante. A gente já chamou atenção. É uma coisa que a gente fala sempre, que a água e o café é por nossa conta, mas o copo é pela sua, porque a gente não vai dar copo de plástico aqui. Então, é algo que a gente fala bastante sobre, e muita gente reclama, as pessoas vêm e não tem noção, sabe? Isso. Mas se todo mundo tivesse o hábito de trazer um copinho de silicone, por exemplo, que é aqueles portáteis, não aconteceria. Eu não tô aqui agora, mas a gente também, como Hub, a gente deu pra toda a comunidade um copinho descartável, tipo, reciclável, desculpa, descartável não, reciclável do Hub, né, para a pessoa ter ali o seu copo, adotar o seu copo, e aí essa copa compartilhada auxilia nisso. A gente sabe que são pequenos passos, mas já são passos que fazem uma certa diferença, né? Pensando que tem muitas empresas, né, como o Thay trouxe ali, tem gente que nem sabe por que tá fazendo isso, a gente vai ali e traz, e tenta muito também o trabalho de conscientização, né? Então a gente aqui, como um ecossistema de inovação, acho que o nosso principal foco é isso, de ser referência. Então, trabalhar também com essa questão de, olha, é importante por isso, olha, a gente está fazendo isso por conta disso, e por aí vai. Eu te fiz essa pergunta, até para as duas aí, porque o que acontece? Hoje nós temos vários clientes que são startups. Exato. E aí a gente trabalha o E, o S e o G, né? E aí na parte ambiental, o que acontece? Como vocês falaram, existem diferentes setores na economia. Mas startups, que é em base muito na tecnologia, também tem que olhar para a questão ambiental. Né? Cada setor vai ter uma parte que vai ser mais proeminente, assim, que você olha que, nossa, nessa parte, se você pega startups, você vai olhar muito para pessoas. Você não vai olhar, mas você tem os resíduos, você tem o uso da energia, e você tem o uso da água, você tem a geração de resíduos, aí você tem orgânico, não orgânico. E tem outras questões também que a gente tem que olhar, que é a questão de emissões, né? Porque não é porque vocês estão num hub que não tem emissões aqui. Existem, sim, emissões. E aí vocês têm que entender. E aí, claro, você tem que fazer um estudo aprofundado de como vocês vão entender que... Mas um exemplo, por exemplo, o fato de vocês pegarem o carro e vir para cá tem um tipo de emissão. Se você está usando algum insumo na sua produção que vem de algum outro cliente, esse fornecedor, no caso, né, o fornecedor teve que produzir, ele gerou emissões, né, você compra o seu equipamento, seu computador, mas teve uma produção desse computador, e essa produção gerou emissões. Então, assim, se você vai olhar para vários aspectos, né, vocês estão na startup, vocês olham, não conseguem, às vezes, visualizar a quantidade de questões ambientais que também estão relacionadas. Como, por exemplo, de emissões de gases de efeito estufa, né? Que eu estou falando aqui de mudanças climáticas. Então, esse é um ponto. E aí, se você vai para outros setores, aluguel de carro, nesse caso, você está falando, você vai ter muita questão ambiental ligada às emissões do carro que está sendo utilizado, da produção do carro, do uso do combustível, né? No caso. Se você vai para outro setor que é, por exemplo, construção civil,
você vai ter muita emissão de resíduos, né? Você tem resíduos, você tem dali da produção, você tem todo o trabalho com o solo. Então, vai depender. Essa questão, todas as questões, na verdade, do ESG, ele pode ser um pouco mais importante, assim, mais, a gente consegue visualizar mais uma empresa do que em outra. Sabe? Aí, perdão. Tá? Outra coisa também, aqui, enquanto Hub, a gente também tem muitas parcerias. E enquanto parceria, a gente também tem muito contato com o pessoal universitário. E pensando nessa parte universitária, a gente tem também muitos grupos voluntários. Eu mesmo já fiz parte do Rotaract e do Enactus. Né? Ambos, né, trabalhavam principalmente com essa questão de ajudar a sociedade. E aí vem a questão de, poxa, eu já limpei praia de catar, sabe, plásticozinhos ali. E aí quando via toneladas de sacos de lixo, sabe, um dia só do pessoal se reunir e limpar a praia. Então, a gente vê também a questão da juventude sendo muito uma galera que de apoio mesmo quanto isso, de ter essas práticas de cobrarem, e inclusive, assim, da questão do consumo também consciente. Né? A Itai trouxe até um ponto que eu queria que a gente abordasse mais, que foi do greenwash. Se você quiser também, que eu sei que você gosta também de falar disso, que a gente sempre tá comentando. Eu sou, como é que é aquele meme? Eu, desde pequena, que eu sou apocalíptica, eu sou polêmica. Não, mas é porque antes disso, eu só queria puxar uma coisa que você falou, que eu acho que conversa muito com a questão da importância do papel das empresas, como criadoras de políticas também. Porque quando a gente vê muito, a gente tenta colocar muito no Estado o papel de criar políticas públicas, porque em vários outros lugares você tem uma política que incentiva a diminuição de emissão de carbono. Como, por exemplo, você vai a algumas estradas nos Estados Unidos, você tem uma faixa exclusiva que que você pode ir mais rápido, você tem o benefício de ir mais rápido se você tiver com mais de 3 pessoas no seu carro. Então você pode andar mais rápido, mas empresas também podem fazer esse papel de política, sabe? Empresas também podem oferecer vagas em lugares que são de difícil estacionamento para pessoas que fizerem esse carpool, que tiverem mais pessoas nos seus carros. Empresas também podem incentivar os seus funcionários a fazer até esse tipo de atitude de consumo mais consciente e de várias formas. Hoje a gente tem tantas formas de gamificar o trabalho, a gente tem tantas formas de gamificar as coisas, que tem como fazer uma política de benefícios, de pontos, de tudo assim como é a questão da emissão do carbono. A emissão do carbono é uma forma de gamificar as empresas procurarem mais, ter um crédito de carbono mais positivo, e que tem dado resultados muito positivos. E eu gosto muito de ver essa parte de... Minha pesquisa atual agora é sobre inteligência artificial e sobre a parte o impacto social do desenvolvimento delas, mas eu não pude não esbarrar na parte ambiental dessa minha pesquisa, que é a emissão de carbono que sai desses desenvolvimentos de inteligência artificial e de utilização de inteligência artificial, que é uma coisa que eu tenho visto ser pouco discutida hoje, com esse cenário desse boom que a gente teve das inteligências artificiais, que é justamente pensar que nem na época que teve o boom de minar criptomoedas, que foi um problema gigante, a quantidade de energia que você estava utilizando, às vezes dava apagões em cidades inteiras, porque uma pessoa estava minando criptomoeda, de tanto que consumia, e a inteligência artificial não é tão diferente. E aí a gente pensa hoje, precisamos desenvolver, precisamos utilizar mais e mais inteligência artificial, e tipo, gente, vocês estão pensando como vocês vão colocar isso, não só no aspecto social, mas no aspecto ambiental também, o quanto de emissão de carbono você vai colocar para dentro, porque senão você pode acabar sendo um greenwashing mesmo, que por um lado você faz algumas políticas que atrelam justamente a parte ambiental, mas por outro você está ignorando. É muito importante a gente ter essa visão também do greenwashing, do pinkwashing, que é, para quem não sabe, o greenwashing é quando a empresa tem políticas que não são de acordo com o meio ambiente, ou então isso pode se dar de várias formas, seja cuidando de um lado e esquecendo de outro, ou então só colocando por estratégia de marketing, não porque é um valor que é pregado desde na cultura da empresa interna em si. E o pinkwashing é a mesma coisa, só que para a parte social, principalmente voltada ao público LGBT e feminino.
E aí, por isso que fala muito sobre o green money, o pink money, que é o dinheiro que essas empresas circulam através da utilização errônea e desleal, na verdade, de pautas sociais e ambientais. E eu queria saber como é que é conciliar a parte do... a gente sabe que é difícil, conciliar a parte do lucro e da produtividade, da rentabilidade de um desenvolvimento com essas pautas sem cair nesses greenwashings e pinkwashings que a gente vê nas empresas. É a questão da governança, né? Você tem que ter uma governança para os 3 temas que a gente está falando, que é tanto do ambiental, do social, como da gestão corporativa mesmo. Por quê? O que acontece? Eu diria que é a governança e a transparência. Você tem que ter uma política e você tem que agir de acordo com essa política. Se você fizer algo que vai contra, que você prega, você tem um greenwashing. Você está falando que você faz uma coisa, quando na verdade é constatado que você faz outra, que prejudica, né? No caso, é greenwashing, social washing, né? Que tem a parte social também. O que é importante dizer é que como que a gente ajuda as empresas, então, a evitar esse caminho que não é legal, né? Que é o caminho que elas precisam... Então, como que a gente mostra o caminho correto? É esse trabalho de primeiro que a empresa precisa se conhecer. É como que ela se torna mais ESG, no caso, né? Primeiro ela precisa entender o que ela é, o que ela faz. Depois ela precisa entender, como eu estava falando, como que ela estrutura. Então ela tem que ter as diretrizes, tem que ter programas e tem que ter indicadores. Então ela precisa acompanhar o que está acontecendo e ela precisa reportar o que ela faz. Mas aí reportar de acordo com que as coisas, né, os indicadores que ela vem acompanhando. Então isso é uma forma. É você ter clareza, né? Todo mundo que está dentro da empresa entende o que a empresa faz, o que ela precisa fazer, quais são as diretrizes, qual é o papel dela, como que ela cresce dentro dessa carreira. Então, quanto mais transparente as coisas são internamente para os próprios colaboradores e externamente, e aí você vai ter cliente, fornecedor, investidor, governo, a sociedade, mais alinhada a empresa vai ser, então, realmente com que ela, né, com esse discurso do que ela diz que faz e o que ela realmente faz. Então, é a transparência. Aí, assim, a gente falando sobre isso, aí eu já ia até perguntar uma coisa, assim, pra vocês, disso que a gente falou, por exemplo, da questão do consumo consciente de fato, da questão, por exemplo, de lidar com as questões de, como você trouxe, né, de fazer um censo para ver quantas pessoas tem ali, o número de mulheres, o número de LGBTQIA+. Então, pensando nisso, quais são os principais desafios para as empresas, de fato, implementarem ESG, né, em suas áreas? Eu acho que hoje existe uma visão de que ESG é custo apenas. E as empresas não dão esse primeiro passo achando que vão gastar e não vão ter retorno. E isso é um engano, né? Porque não que estou dizendo que não vai em algum momento precisar ter algum investimento, né? Um gasto com alguma coisa. Mas no momento, o primeiro passo do ESG é a empresa mapear as coisas que estão acontecendo, e isso às vezes não demanda investimento, e apenas organização, a melhor gestão dos recursos, das pessoas, da própria gestão da governança, né, que é feita, da governança corporativa. Então, o desafio está aí, primeiro, em quebrar essa barreira de que ESG é caro. Ok? Então, assim, no primeiro momento, tem muita coisa que você pode fazer apenas com seus próprios funcionários, entendendo ali como que eles podem fazer para reduzir o uso de recursos que tem ou de forma mais eficiente. É claro que depois isso pode evoluir, sim, para você ter, vou desenvolver uma tecnologia, a própria equipe pode tentar desenvolver, isso pode ser adquirido de algum lugar. E aí você tem para cada diferentes áreas, por exemplo, energia, você pode reduzir consumo, você pode tornar a produção mais eficiente, mas ao mesmo tempo você pode investir numa planta solar, por exemplo, e
né, buscando essas outras, enfim, investimentos mesmo de diversificação da sua matriz elétrica, né, para uma mais limpa. Aí você vai, embora o Brasil a gente tenha uma matriz bastante limpa, já baseada em hidrelétrica, né, geração hidrelétrica. Eu acho que esse é um primeiro ponto desse tabu de custo. Eu acho que o segundo ponto é a vontade da liderança. Por quê? ESG, você está falando de risco, né? Como você mitiga risco, como você... É uma cultura que você precisa trabalhar na empresa, e isso só vai acontecer se as lideranças estiverem aptas, estiverem com vontade mesmo, entenderem que isso é importante. Porque às vezes a gente vê existe essa pressão, às vezes, de quem é mais jovem, como você está falando, essa nova geração que está aí, está olhando para várias coisas, está exigindo, né, vai para a rede social, reclama. E eles estão fazendo essa pressão nos mais velhos, né, dentro das empresas também. Então, acho que o segundo desafio é você convencer essa liderança, né, para conseguir, então, ter ações, direcionar tempo, recursos, né, e pessoas, porque você vai ter que direcionar pessoas e tempo, pelo menos, para discutir isso dentro da empresa. Para, então, depois, você começar realmente a andar mais com a agenda dentro da empresa. Acho que seriam os dois grandes pontos que eu destacaria. Não sei se tem mais algum para apontar. Olha, vendo do cenário de startups aqui também, que a gente vê muito, para mim, acho que um dos mais importantes aqui é você ter uma liderança disposta. Porque você vê que você consegue ver que não é uma questão de recursos apenas, de falta de recursos. Muitas pessoas usam a desculpa de que não estou no momento da minha empresa para olhar para isso ainda. Sendo que isso é algo que você deve olhar desde o momento que a sua empresa está no papel apenas. Que você não tem nenhum colaborador, que você não tem ninguém ninguém com você, é apenas uma ideia e um papel. E a gente vê tanto exemplos de empresas que seguem essa política de não estou no momento de olhar para isso ainda, tenho outros problemas para resolver, como também você vê empresas que desde o papel estão pensando sobre isso. Desde o papel nascem, não só as que nascem com o propósito de impacto social, mas também as que nascem com o propósito de tech. Ter a preocupação. A gente tem uma startup aqui, que é a Hive, que desde a sua formação se preocupa em ter lideranças femininas, em ter uma diversidade no quadro de devs, em você ter sabe, e é uma startup voltada à inteligência artificial. Então você não precisa ter um propósito social em si, intrínseco, para você olhar isso desde o primeiro momento. Então você vê que é uma startup em momento de MVP, mas que já se preocupa com isso. Então, acho que a concordância da liderança e a disposição da liderança é o primeiro passo. E eu acho que isso já entra na questão de desafios do ESG, né? Não só passos para implementação, porque, pelo que eu percebi da sua fala também, o primeiro desafio do ESG é provar seu valor. É provar que ele consegue, ao ser implementado, ser rentável também. Mas você vê, além desses desafios de uma liderança engajada e provar o seu próprio valor, você vê alguns grandes desafios, assim, hoje no cenário? Eu acho que são esses os maiores, assim, essa barreira de as empresas, as lideranças, principalmente, não entenderem o que ela ganha. O que ela ganha com isso? Ela ganha eficiência, ela ganha reputação. Então, e são coisas, é um valor que ele é intrínseco, né? Você não vê o valor, mas ele está ali. Então, ele vai atrair mais clientes. E aí, são várias ações, né? Vai atrair melhores talentos, vai ter uma boa relação com fornecedores. Então, a gente tem que, também quando a gente está falando de ESG, a gente está indo para além da empresa. A gente não está falando só do que acontece ali dentro, mas da relação dela, tanto com clientes, com fornecedores, como as outras partes interessadas, né, nesse negócio. É muito curioso, né? Porque às vezes parece tão batido que times mais diversos criam resultados mais criativos e são mais produtivos, porque você tem uma diversidade de pontos de vista ali, você não fica naquela mesmice. Mas é muito curioso ver como ainda assim as pessoas têm uma resistência, né, em manter aquelas mesmas pessoas, e ainda assim ter uma resistência em olhar pro ambiental depois de tanto que já aconteceu. Acho que, não sei, eu acho que eu
como uma visão pessoal, assim. Eu vejo muito um conflito de gerações quanto a isso, porque não era uma preocupação tão grande antes. E aí hoje, quando vai crescendo, parece que os jovens de hoje em dia já vêm com isso como uma certeza absoluta, enquanto em outras gerações isso é um debate. É muito curioso como a gente tem que dar um passo atrás para ver isso como um debate, para conseguir convencer, para se tornar uma certeza para todo mundo, sabe? Como você vê isso? É importante falar de gerações, né? As diferentes gerações dos negócios. Foi legal esse ponto você trazer, porque as empresas, a ideia é que as empresas continuem existindo, né? Independente do fundador, né? De quanto tempo vai viver o fundador. E esse é um tema bastante delicado dentro das empresas. Tem essa nova geração chegando com muitas ideias, mas hoje o contexto geral, embora essa nova geração chegue com isso muito claro, de que isso é muito óbvio, quando a gente vai para o dia a dia das empresas, a gente vê uma realidade que a gente ainda precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar nessa parte de educação, né, de entender essa... A ESG tá aí no momento, a gente ganhou muita visibilidade, né, várias empresas estão olhando, existe essa pressão regulatória. Mas ele está em construção ainda, né? As coisas tá tudo acontecendo nesse momento e as empresas precisam, né? É tudo muito rápido e muita empresa foi pega assim de surpresa dessa pressão, né? Tem gente que está indo buscar, às vezes fornecedora para outra empresa e a empresa que está adquirindo quer saber o que está acontecendo lá dentro. Se você trata bem seus colaboradores, se você tem ações de controle de questões ambientais. Então, não tem problema, né? Eu acho que a gente tem que entender que isso é uma coisa que está sendo trabalhada. É preciso ter então, um pouco de paciência aí. Eu acho que se essa geração nova também chegar entendendo que existe essa dificuldade, né, e houver uma integração, né, eu acho que uma parte pode colaborar com a outra. E aí, só para finalizar a parte do plano de sucessão, hoje também é importante que as empresas olhem para isso. Como que ela vai existir, né, ao longo do tempo? Como que ela profissionaliza a sua gestão? E isso é muito olhando para empresas familiares, né, que é a grande maioria das empresas no Brasil. Então, isso é um tema sensível, mas cada vez mais a gente sugere, né, isso é um tema importante de ser trabalhado dentro das empresas para que o negócio exista, né, seja sustentável ao longo do tempo. E esperamos que sustentável alinhado com a agenda ESG. Sim. Agora, Janaína, eu fiquei bem curiosa, assim, por exemplo, como é o seu dia a dia como consultora ESG? Como é que é trabalhar e, principalmente, assim, nesse cenário, como que é para a KPMG trabalhar enquanto ESG? Então, é uma vida bem dinâmica e bem divertida até. A gente é bastante cansativo também. O que a gente faz? Como é o nosso dia a dia? A gente tem que estudar muito, porque a gente trabalha com empresas de diferentes setores, diferentes regiões do país. Então, a gente precisa entender o que é aquela empresa, o que está acontecendo nesse setor. A gente precisa falar com muitas pessoas da própria empresa, a gente entrevista as pessoas, conversa lá para entender. A gente vai acompanhando, né? São projetos que a gente estrutura, que duram um período de tempo, então a gente tem um acompanhamento, né? E por que tudo isso, né? Tem que ter uma aproximação, tudo isso que eu estou falando, o que é? Uma aproximação com a empresa com que a gente está trabalhando. Porque é um desafio para a gente como consultor captar tudo que eles estão... quais são todas as expectativas e traduzir essas expectativas nos resultados nas entregas que a gente faz. Então... a consultoria são sugestões que a gente dá para a empresa, que eles podem adotar, podem melhorar, podem alterar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de que existem pessoas lá, existe uma cultura lá que a gente, como SG, a gente mostra para eles como que isso pode ser alinhado com o que já existe. Enfim, eu acho muito legal quando a gente vai fazendo, tanto no andar do projeto como no final, porque não só as entregas que a gente vai fazendo ao longo desse caminho são importantes, mas como as coisas vão evoluindo e as pessoas vão se interessando e vão entendendo mais o tema nessa jornada.
Acho que isso é bem gratificante. E de realmente ver que quando a empresa não engaveta, né? Que a empresa realmente acha que coloca em prática as ações, enfim, o trabalho que a gente está propondo para eles. Isso é muito legal. Tá, e quer complementar? Quer complementar? Sim. Você falando sobre esse dia a dia me lembrou muito a primeira vez que eu entrei em contato mesmo com o tema de desenvolvimento sustentável, que fez um boom na minha cabeça, assim, que foi eu com os meus 12 anos, eu acho, tava um dia no YouTube, vi um vídeo de uma propaganda de um cara que ele tinha uma empresa que ele catava plástico do oceano e ele transformava esse plástico em pulseiras e aí ele vendia essas pulseiras e a partir desse dinheiro ele conseguia pagar mais pessoas para coletar mais plástico e para fazer mais pulseiras. E assim ele foi retroalimentando, ele conseguiu limpar grande parte do oceano de uma costa da África, que ele estava fazendo voluntário lá, e foi aí que ele criou essa ideia. E aí a partir disso minha cabeça fez assim, a Thaís de 12 anos olhou para aquilo e falou: você pode fazer dinheiro ajudando o meio ambiente? Como assim? Que ideia sensacional. E eu fiquei fanática, assim, fanática. Comecei a olhar sobre todas as iniciativas sustentáveis. Antes, minha vertente era muito mais de pesquisar sobre o meio ambiente, mas aí, com o tempo, e me posicionando como pessoa, como mulher, e com todas as minhas interseccionalidades, acabei me voltando mais para a parte social, mas por isso que eu até mencionei que eu não consegui deixar de olhar para a parte ambiental nas minhas pesquisas de hoje, porque esse foi minha primeiro sparkle de nossa, isso aqui existe, isso pode acontecer e as pessoas precisam ficar sabendo disso urgente. E e é curioso, eu queria saber até porque como que as vertentes da ESG se conversam hoje em dia. Você tem vertentes que não se conversam? Você tem vertentes que conseguem trabalhar juntas? Como é isso? Então, legal essa pergunta. Existe, como eu falei, existe lá no início, né, vários acontecimentos, enfim, e vertentes foram surgindo ao longo do tempo sobre o tema ESG. E eu vou fazer uma conexão do que você está falando com padrões internacionais. O que a gente trabalha? Quando uma empresa precisa se estruturar como sustentabilidade, existem recomendações ou padrões internacionais, que é o GRI e o SASB, para a área de sustentabilidade, que a empresa pode entender melhor como que ela precisa se estruturar e reportar essas informações. Então, elas não são exatamente a mesma coisa. Então, eu trabalho com esses tipos de... São as vertentes que a gente trabalha hoje. Então, o GRI vai ter uma lista lá de indicadores que cada empresa, cada setor tem que olhar. O SASB tem uma lista diferente. Aí você tem uma outra questão, um outro padrão, que é o TCFD, que vai olhar mais para questões climáticas. Então, que são outros indicadores e métricas que a empresa precisa seguir. E aí, além desses padrões de que as empresas podem, então, se inspirar, né, usar como base para se estruturar e reportar informações, tem toda uma questão no mercado hoje, que é como que as empresas estão sendo avaliadas com relação aos aspectos ESG. E como que isso é feito? Então, existem várias empresas de ratings, inclusive nós. A gente trabalha também avaliando as empresas. Cada empresa tem uma metodologia, ou seja, cada uma segue sua vertente, construiu uma metodologia para avaliar empresas com relação a esses aspectos. E aí, no nosso caso, a gente avalia, né, as três dimensões, grandes dimensões. Para cada dimensão a gente tem grandes temas, e dentro desses grandes temas a gente avalia indicadores. Mas no mercado existem outros que são internacionais, que, por exemplo, o MSCI, você tem, enfim, outros até mais voltados assim, para avaliar empresas do mercado financeiro. Então, o que acontece? Esses diferentes... E aí existe essa discussão no mundo ESG que não existe uma padronização, tipo, não existe um índice, cada empresa, enfim, é possível você criar um índice, né, para você avaliar a empresa. E a partir dessa informação, você tomar uma decisão de investir ou não o seu dinheiro ali, ou de um banco conceder ou não, né, fazer uma avaliação da empresa para concessão de crédito. Então, se você me perguntar, enfim, de vertentes, é nesse sentido que a gente hoje vê mais na prática.
A gente já tá encerrando, porque né, o papo, se deixar, a gente vai ficar aqui a tarde toda, o dia todo conversando sobre isso. Então, assim, última pergunta, sobre a questão de perspectivas do futuro. Como é que você vê a ESG? Eu tenho visto cada vez crescendo, né? Mas eu tenho um olhar um pouco, assim, não tão quanto você, tão especialista quanto você. Então, eu queria ver sua visão, não só aqui no Brasil, mas no mundo, quanto às perspectivas de ter ESG nas empresas e as possibilidades, né? Eu vejo até mesmo, hoje em dia, antes não via vaga específica para analista de ESG, para consultor de ESG. Já é um diferencial, já é uma coisa que eu vejo uma preocupação no futuro. Como que está sendo essas perspectivas? Então, vai aumentar, com certeza, as empresas vão sofrer essa pressão, tanto regulatória, né? E aí você tem Banco Central e CVM para as empresas que são listadas. Mas essas empresas, como eu já falei, elas compram, né, de fornecedores que às vezes não são listados, e essa pressão vai ser uma cadeia, né? Um pressionando o outro por questões regulatórias que vêm do mercado do governo, do mercado financeiro, ou da própria sociedade, como vocês falaram, de demandas. As pessoas estão olhando muito próximo isso, né? E hoje as empresas, elas precisam estar mais preparadas para enfrentar crises, né? E você tem crise sanitária, como a gente viveu com a Covid, que a gente não sabe, que pode acontecer ou não, novamente. A gente tem crises que podem acontecer em função de mudanças climáticas, né? Você ter uma seca, você ter perdas, enfim, calor mesmo, causar danos, né, para sua estrutura. Questões de crise com relação a diversidade ou trabalho, né, de como está de respeito ou desrespeito aos direitos humanos. Então, eu acho que é um caminho sem volta. As empresas hoje, quem quiser estar no mercado, ter acesso a crédito, ter acesso aos melhores talentos, aos melhores clientes, né, que estão antenados, as empresas vão ter que olhar para isso. E a gente tem a Agenda 2030 aí, que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos. A gente sabe que a gente já está em 2023, que ainda tem um caminho para alcançar, né, todas essas melhorias que as empresas também precisam se comprometer dentro dessa agenda ESG, né, fazer esse link também com os ODS, porque é a sustentação da vida na Terra, né? A gente está vivendo problemas. E a gente precisa, as empresas têm responsabilidade, todos nós temos responsabilidades, acho que cada um precisa fazer sua parte. Pois, Thay, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que me sinto contemplada pela fala e muito esperançosa com o futuro do ESG, com certeza. Com certeza. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada às pessoas que escutaram até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Escutem no nosso Spotify e também no nosso YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.